Então, preço e valor são dois temas, são dois conceitos interligados. Eles são bem diferentes entre si, mas eles são muito interligados. Os dois são muito importantes no processo de compra do seu cliente. O preço, ele é a parte mais objetiva, tá? É a quantidade de dinheiro, é o valor monetário que o seu cliente vai pagar pelo que você está vendendo, pelo seu produto, pelo seu serviço. Ele é muito mais objetivo. Agora, o valor, a percepção de valor é o lado mais subjetivo, mais emocional. Então ele leva em consideração a qualidade, benefício, disponibilidade, confiança que o cliente tem de você. Tem uma série de outras coisas por trás que essas duas coisas ponderadas levam o cliente a definir pelo processo de compra. Tá bom? Então a decisão de compra do seu cliente é uma análise que ele faz de preço e valor. E nessa situação, o seu cliente acaba tendo na cabeça dele, quando ele faz essa análise, quando você oferece o seu produto ou serviço para ele, consciente ou inconsciente, existem 3 possíveis situações que podem passar pela cabeça do seu cliente. A primeira delas é você perder o cliente, tá? Se o cliente tiver a sensação de que o seu preço é mais caro do que o valor que ele está observando, já era. Tá? Se você não conseguir transmitir para o seu cliente o valor da sua oferta, tudo o que está envolvido na sua oferta, e ele olhar o seu preço e ele achar que é caro, você perdeu o cliente. Essa venda você não consegue fazer. Tá? Por quê? Porque para o cliente a sua oferta não vale o que você está cobrando. Nesse caso, você não vai conseguir vender. Você tem que fugir dessa situação. Você tem que conseguir mostrar para o seu cliente o valor da sua oferta antes de mostrar o preço. Esse é o mundo ideal, tá? Ou o produto em si, a oferta, da forma como você mostra para o mercado ou para o seu cliente, ela precisa estar feita de uma forma que, na hora que ele olhar aquele preço, ele acha o seu preço justo, o seu preço bom, porque senão você vai perder a venda, tá? Então essa primeira situação é a pior situação de todas, tá bom? A segunda situação é você mostra a sua oferta, você vende uma percepção de valor que na hora que você mostra o preço, o cliente fala, pô, bacana, é um preço justo pelo que você está oferecendo. Porém, se você estiver nessa situação, o que vai acontecer? No mercado competitivo, se você tiver outros concorrentes que também têm um equilíbrio entre preço e valor, para o cliente, tanto faz comprar de você ou do seu concorrente, tanto faz. Tá? Todos têm mais ou menos o mesmo equilíbrio entre preço e valor, ele vai para aquele, ou ele vai naquele fornecedor que ele já está acostumado a comprar, ou ele vai numa recomendação de alguém. Aí também fica muito difícil você conquistar o cliente, tá? Se você estiver no mercado competitivo, aqui também é muito difícil conquistar o cliente. Mas consegue, tá? Aqui eu diria que já é um ambiente mais favorável para você. Então esse aqui, nesse caso, o preço é igual à oferta e você pode conseguir vender. O melhor cenário é quando você consegue mostrar tanto valor na sua oferta, você consegue sensibilizar o emocional do seu cliente de tal forma que quando você mostra o seu preço, ele fala, pô, é barato. Tá? Nesse caso, isso aqui é quase uma oferta irrecusável. Tá? Se você está com o produto, o serviço, com a pessoa certa, que tem a demanda por aquilo, e você vende, você mostra um valor, uma percepção de valor maior do que o preço, é muito certo que você vai conseguir vender. Então, esse é o melhor cenário que para você fazer a sua venda. Tá? É o melhor cenário de todos. Uma outra coisa que eu queria falar é que não adianta, nessa situação, se o seu preço é barato, existem eu diria, tem 2 extremos aqui. Se você vende um produto ruim, tá? Vamos lá, vamos imaginar. Aqui eu não estou falando de um produto ruim, tá? Aqui eu estou falando numa oferta irrecusável. Seu produto tem uma qualidade boa, tem uma percepção de valor boa, e aí é uma oferta irrecusável. Percebe que eu não falei o seguinte, olha, você pode ter produtinho e precinho,
tá? Produtinho e precinho. Esse é um cenário que você vai conseguir cliente por preço. Então, se você tem um produtinho com uma oferta de valor baixíssima e você tem um precinho baixinho, o cliente ele vai ficar com você enquanto o seu precinho for o menor do mercado. Quando tiver um outro concorrente com um precinho um pouquinho menor do que o seu, ele vai embora. Porque quem por preço vem, por preço vai. Tá? Você não consegue fidelizar ninguém tendo produtinho e precinho. Então, assim, ser um preço, uma percepção de produto barato aqui, eu estou falando numa percepção de produto barato porque a sua oferta de valor é muito boa. Eu não estou falando aqui do precinho e o produtinho, tá? Porque o precinho e o produtinho você está correndo muito risco. Se você não é um Walmart da vida, tá? Que consegue comprar zilhões de volume dos clientes, dos fornecedores com preço lá embaixo e aí consegue repassar isso daí em preços baixos para o cliente final, não é essa a sua situação, a minha situação, a da maioria das pessoas, tá? Se você não tem esse controle da sua cadeia de fornecimento para conseguir ter custo de aquisição menor e depois cobrar preço menor, se você ficar nesse negócio de produtinho e precinho, vai chegar uma hora que você vai ter problema financeiro, se é que já não tem. Porque precinho e produtinho, você tem custo, você tem despesa, você vai ver lá na frente. Se você ficar nessa de precinho e produtinho, provavelmente você está ferindo a sua rentabilidade. Então, assim, você fere a sua rentabilidade, você acaba não tendo dinheiro em caixa para poder investir numa melhoria de serviço e aí você vai ficar nesse espiral perigoso do seu negócio. Tá? Então, essa situação 3, o seu preço é barato, eu não estou falando em precinho e produtinho, eu estou falando o seguinte, que você tem uma oferta de valor muito boa aos olhos do seu cliente potencial e quando você apresenta o seu preço, ele tem a sensação de que é barato. Tá? É isso que é uma oferta irrecusável. É essa situação que você tem que se colocar. Tá bom? E levando em consideração também tudo isso que a gente está falando, oferta de valor e preço, eu já falei no começo, estou repetindo aqui. Isso tudo precisa estar na sua cabeça, porque na hora que a gente for quantificar as despesas e os custos para fazer o preço de venda ideal do seu produto e serviço, esse negócio precisa estar embutido. A gente precisa calcular isso daí para ver se ele está dando a rentabilidade necessária. Porque também não adianta você ter um mega valor, uma percepção de valor para o seu cliente. Na hora que ele vê o preço é baixo, mas isso não remunera o seu negócio. Se isso não remunera o seu negócio, é questão de tempo, você vai quebrar. Tá? Então, assim, primeira coisa, preço é marketing. Segunda coisa, esteja nessa situação, tá? Onde o seu cliente acha que o seu preço é barato. Ou na segunda situação, onde o seu preço é justo. Tá? Nessas duas situações você tem que se colocar. Terceiro, estando nessas situações, a gente vai ter que quantificar, calcular as despesas e os custos que você tem para oferecer nessa proposta de valor que você está falando para o seu cliente e remunerar o seu negócio, para que você esteja numa jornada de crescimento lucrativo, tá bom?